Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Casa de luz, casa de oração, de estudo, casa de Moacir, nossa casa, casa de vocês também. Queridos, hoje temos a nossa querida irmã Maristela Lima, trabalhadora da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, trazendo para nós o tema perdão das ofensas, para a nossa reflexão e o nosso estudo da noite de hoje. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas desta casa para nós, eternos pedintes que somos, e em mais uma noite aqui estamos para contemplar, para aprender um pouco do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Rogamos aos nossos irmãos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que nos auxilie no entendimento do que hoje aqui será ministrado, que a espiritualidade amiga auxilie a nossa irmã que fará uso da palavra para ser inspirada e conseguir alcançar os corações necessitados em mais uma noite de trabalho. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nessa rogativa de prece damos por iniciada a atividade da noite de hoje, com a permissão da espiritualidade amiga. Que Deus os abençoe. Fiquem com a nossa irmã Maristela Lima. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como nosso irmão Flávio falou, meu nome é Maristela Lima, sou trabalhadora da Fraternidade Espírita Missionário da Luz e trago um abraço fraterno a todos vocês que fazem o Centro Espírita Moacir. É com muita alegria que estamos novamente nesta casa que nos acolhe tão bem, que sentimos tão bem quando adentramos a sua porta. E hoje nós vamos refletir um tema muito essencial para a nossa evolução espiritual, que é o perdão das ofensas. Pedro, ele se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes o meu irmão pode pecar contra mim e eu vou perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nessa passagem, Jesus já nos alerta que precisamos perdoar. E não só 1, 2 ou 7 vezes, mas quantas vezes nós precisarmos. Perdão é a chave que liberta nossas almas das amarras do ressentimento e nos aproxima da verdadeira paz interior. Perdão, segundo o dicionário da língua portuguesa, é a remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. É uma desculpa, é um induto. Perdão é o ato de perdoar alguém, ou seja, de deixar de lado o rancor e a vingança em relação a uma ofensa. É uma decisão íntima que pode fortalecer os valores pessoais e a resiliência. Aí nós já vemos que é uma decisão íntima de cada um de nós. Na psicologia, o conceito de perdão é uma mudança de sentimento e atividades em relação a uma transgressão. No cristianismo,
perdoar significa tratar os outros como amor semelhante ao que o Cristo nos ensinou. E na visão espírita, perdão é um ato de liberdade pessoal que envolve reconhecer a ofensa e não permitir que ela controle sentimentos e ações. É uma escolha que nos liberta dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Emmanuel também diz que o perdão é sempre libertador. E quem perdoa tira do próprio coração um peso morto. E nós já começamos a pensar que todos esses conceitos, ele sempre está falando de uma reforma, de uma modificação, de uma mudança nossa, de ampliarmos a nossa consciência para entendermos o que nós estamos fazendo, entendermos o que nós precisamos perdoar. Esse tema está lá no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 14 e 15, que é especificamente o que a gente vai conversar, é uma instrução dos Espíritos. O item 15, especificamente, é Paulo apóstolo, que nos traz valiosas instruções. E ele diz, e ele nos orienta, que há dois tipos de perdão. O perdão que se faz pela boca e o perdão do coração. O perdão dos lábios, aquele que a gente só fala, é o perdão que a gente diz: eu perdoo, mas eu não quero nem ver ele na minha frente. Não quero nem ver pintado de ouro. É aquele perdão que nós dizemos, te perdoo, mas que no nosso íntimo, no nosso interior, nós estamos torcendo para ele se dar mal. E quando ele se dá mal, a gente diz: está vendo? Bem feito. Não foi isso? Não fez comigo? Não aprontou comigo? Então está pagando. E será esse perdão que Jesus tem nos ensinado? O Evangelho de Jesus cita esse perdão? Ou ele fala do perdão do coração? Daquele perdão verdadeiro, do perdão cristão, que é aquele que lança um véu sobre o passado e é o único que será contado para todos nós. Porque Deus, ele não vê as ações, mas ele vê o íntimo de cada um. Ele vê o mais profundo de nossos pensamentos. E ele pode distinguir realmente que se nós estamos perdoando ou não estamos perdoando. A nossa consciência também vai nos dizer isso e vai nos cobrar. Que perdão é esse que eu estou utilizando no meu dia a dia? O perdão dos lábios? Ou estou tentando praticar o perdão do coração? E Paulo ainda nos diz que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Ou seja, quem realmente perdoa são as grandes almas. E o rancor, ele é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. E ele aí está mostrando que nós ainda estamos longe de ser espíritos superiores. Nós ainda estamos no caminho e que precisamos perseverar para a gente realmente conseguir perdoar. Aí muita gente pensa assim: mas eu sou ainda um espírito imperfeito, estou no mundo de provas e expiações, onde o mal ele é bem maior do que o bem, então não tenho como realizar o perdão verdadeiro. Eu posso deixar para uma nova encarnação. Aí o Espiritismo, que ele exatamente vem nos trazer, vai tirando esses véus de nossos olhos e de nossas mentes e vem nos explicar algumas coisas, ele já nos diz assim: não somos espíritos imperfeitos.
O termo imperfeição era usado para quando nós não tínhamos essa compreensão, porque Deus não faz nada imperfeitos e somos criaturas divinas. Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, no caminho da perfeição. Somos espíritos que estamos procurando a perfeição, que estamos no caminho da perfeição. Estamos ainda no mundo de prova e expiação. Mas qual é o nosso objetivo aqui? Aprendermos, melhorarmos. Então, nós precisamos lembrar sempre disso, que estamos aqui no orbe de provas e expiações, porque precisamos ainda nos esforçar no aprendizado. E Kardec, ele já nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más imperfeições. Kardec não nos diz que vamos ser perfeitos nessa encarnação, mas ele diz que nós devemos nos esforçar para domar as nossas más inclinações. E uma dessas más inclinações também é acharmos que estamos aqui só de passagem. Estou nesse orbe só a passeio, que somos um corpo que estamos a passeio, mas precisamos lembrar que nós somos espíritos num corpo material que precisamos aprender e que precisamos melhorar. Precisamos observar as nossas falhas, os nossos erros e nos esforçarmos para esse melhoramento. E sabendo que hoje nós somos melhores do que ontem. E que com certeza amanhã, com esse esforço, seremos melhores. E que nós, nesse orbe, podemos sim nos esforçarmos para a gente melhorar. E Paulo ainda diz que nós não duvidemos que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais do que pelas palavras. Então não adianta nós dizermos, eu perdoo, se nós não temos atos compatíveis com esse perdão. E o perdão se manifesta de 3 dimensões principais. Porque quando nós pensamos no perdão, nós só pensamos no perdão que nós temos que perdoar o outro. Porque foi o outro que me fez alguma coisa. Então, eu tenho de trabalhar para que eu possa perdoar o outro. Mas a gente precisa também aprender o auto-perdão, que nos permite compreender e corrigir nossos próprios erros sem carregar culpas desnecessárias, sem levar o peso, uma pedra no coração, como Emmanuel nos diz. A gente precisa aprender também a nos perdoarmos. O ato de perdoar a quem nos ofende, que é um exercício de amor e de libertação, e o ato de pedir perdão, que esse é muito mais difícil para a gente, pedir perdão pelos nossos erros, que fortalece nossa humildade e promove a reconciliação. E é tão difícil nós fazermos os 3. É difícil nós nos perdoarmos, nós perdoarmos o outro, e nós pedirmos perdão, porque aqui nesse orbe nós não somos vítimas somente, nós também somos algozes. Da mesma forma que alguém nos magoa, que alguém nos fere, nós também ferimos o outro, mas nós só lembramos de quem nos fere. A gente muitas vezes não lembra dos nossos atos de ferir o outro ou de se ferir, que também é muito importante percebermos isso. E nós vamos aprofundar um pouquinho esses aspectos à luz do Evangelho de Jesus, que lá em Mateus, nós dizemos mais uma vez, no capítulo 18, versículo 22, que Jesus nos diz para perdoar não 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, todas as vezes que nós precisarmos
nos perdoar, perdoar o outro e pedir perdão. Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o auto-perdão, que é a compaixão por nós mesmos. Muitas vezes nós carregamos culpas de erros do passado. E essas culpas, elas são alimentadas através de sentimentos de autopunição e de autodepreciação. E Jesus nos disse que Deus é misericordiosamente bom e justo. E que Ele nos perdoa. Então, que nós devemos aprender com as nossas faltas, sem nos aprisionar a elas. Nós precisamos perceber os nossos erros e às vezes nós sentimos culpa que não temos. Por sermos ainda espíritos em andamento, em processo de evolução, nós às vezes começamos a sentir culpas sem ter. E muitas vezes nós fazemos alguma coisa no passado. Eita, eu briguei com meu irmão quando eu tinha 15 anos e nós ficamos sem nos falarmos muito tempo e ele viajou e eu não tenho mais contato. E por algum motivo ele desencarnou e eu fico me sentindo culpada por aquela briga daquele tempo. Isso vai me trazendo problemas físicos e emocionais, que na psicologia e eu acho que na medicina psiquiátrica fala das doenças psicossomáticas. São aquelas manchas que aparecem, aquelas, às vezes, queda de cabelo, que a gente não entende o porquê. E são exatamente essas culpas que nós trazemos conosco. No Evangelho de João, e muitas vezes essas culpas, nós nos aprisionamos a ela. E nós precisamos exatamente nos perdoar. Dizer, eu errei, porque eu ainda não tinha um conhecimento suficiente para tomar uma atitude diferente. Eu me perdoo do que eu fiz naquele momento. Mas não é simplesmente a gente dizer, eu me perdoo e amanhã fazer a mesma coisa. Errei, eu me perdoo e faço da mesma forma. É dizer, não, eu vou me perdoar porque eu não tinha esse conhecimento e vou me esforçar para que eu não cometa esses mesmos erros. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3 a 11, ele traz o episódio da mulher adúltera, quando os fariseus levam a mulher para ser apedrejada, e elas chegam até Jesus e perguntam a ele o que é que deve ser feito. E Jesus, escrevendo, sabendo que eles estavam ali também para tentar pegar Jesus numa contradição, porque naquela época eles não sabiam a envergadura espiritual de Jesus, como hoje nós não sabemos, e eles ficavam tentando Jesus para ver se ele entrava em contradição. E no momento Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos começaram a soltar a pedra no chão e saíram até os mais novos. E depois Jesus pergunta, e aí? Alguém está te condenando? Ela disse, não, Senhor. E Jesus disse, vai e não pecas mais. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele fala que depois do episódio, ele conta esse episódio, e depois, essa mulher, que no Evangelho não é citado o nome dela, isso é a mulher adúltera, ela conversa novamente com Jesus. E a partir daquele momento, que era uma mulher dita pecadora, porque ela era adúltera, ela se perdoa. Ela cai em si, e é o perdão que faz a transformação moral daquela mulher. Ela se perdoa e ela segue o seu caminho. Foi uma das primeiras mulheres a fazer a divulgação da Boa Nova de Jesus e a seguir Jesus. E a partir daquele momento, ela segue os ensinamentos de Jesus verdadeiramente. Então ela se perdoou e continuou a sua vida no bem, fazendo o bem.
outra parte também que é belíssima e profunda, de auto perdão, de arrependimento sincero e de reparação de fé, é quando Pedro nega Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu vai me negar. E Pedro, orgulhoso, disse: não, Senhor, vou não, de jeito nenhum. E Jesus: Pedro, tu vais me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele olha para Jesus: de jeito nenhum, Jesus, eu vou. E quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, porque ele tinha por 3 vezes negado Jesus. E naquele momento de choro dele, de amargura, ele olha Jesus preso, e Jesus olhando para ele, e ele chorando, ele percebeu o erro que ele tinha cometido. E ele se perdoou desse erro. E quando ele se perdoa, o que ele faz? Seguiu os ensinamentos de Jesus. Ele fundou a Casa do Caminho. Foi a primeira casa de acolhimento ali, naquele momento, para viúvas, para pobres, para doentes, para órfãos. E Pedro, ele dava o alimento material, que era a comida, e ele também dava o alimento espiritual, a divulgação do Evangelho de Jesus. Então a gente vê como é bonito, porque quando a gente vê essa passagem, a gente só lembra do arrependimento dele. Mas aí vem o Espiritismo novamente para nos mostrar, para nos ensinar que foi o auto perdão, que ele se perdoou daquilo que ele tinha feito verdadeiramente. E que nós precisamos também fazer isso, nos perdoarmos das nossas faltas e aprendermos com ela para seguir adiante. E não ficar remoendo erros do passado, dificuldades que nós tivemos e não saímos do canto. Precisamos sim reconhecer que o que fizemos, qualquer coisa, reconhecemos, nos perdoamos e vamos seguir no caminho de Jesus. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela aborda a busca do autoconhecimento. E ela nos diz que o auto-perdão é a capacidade de aceitar os próprios erros, aprender com eles e seguir adiante sem carregar culpa destrutiva. Que mensagem tão bonita que Joana de Ângeles, eu ia dizer Joana, mas eu não tenho tanta intimidade com ela. A Joana de Ângeles nos traz para que nós nos perdoarmos, termos a capacidade de aceitar aqueles nossos erros, aprender com eles e seguir adiante sem culpas destrutivas. Que bonito. E o auto-perdão, ele não significa ignorar as nossas faltas, mas aceitá-las, compreendendo e transformando-nos. É importante que nós reconheçamos nossos erros com sinceridade, sem negar ou justificar, porque a nossa tendência sempre é de justificar os nossos erros. A gente faz alguma coisa errada: eita, eu fiz isso por algum motivo. Eu fiz isso por alguma coisa. A gente fala de político, de roubo, aí a gente vai no supermercado e a gente tira um chocolate, come, aí diz: não, é porque a fila estava tão grande, eu estava com fome. E a gente não critica tanto o roubo? Isso não é uma forma de roubar, de tirar? Mas aí a gente justifica os nossos erros. E a gente não está falando de montante, não. Porque se a gente for ver, o roubo é o roubo. Mas aí é que está, a gente precisa reconhecer o que nós fizemos. Eita, eu fiz isso de errado. Primeiro, para eu ir para o supermercado, eu vou comer em casa, para não ir com fome, chegar lá, ter uma desculpa de tirar.
e dizer depois que era porque eu estava com fome e a fila estava grande. Aí tinha um menininho lá fora, com carinha triste de choro, porque a mãe não consegue comprar um biscoito. Aí a gente lembra dos nossos erros, a gente compra um biscoitinho e faz aquela criança feliz. E a gente se sente tão bem, porque a gente transformou um erro nosso em ajuda a um outro. É o auto perdão. E ele sempre diz para a gente sempre se libertar dessa culpa e seguir sempre adiante. É termos a consciência de cultivar o nosso amor próprio, aceitar com compaixão, sem auto-julgamento severo. E Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele nos traz uma lição muito interessante para o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes nós, vamos dizer assim, embaçamos as nossas culpas, os nossos erros, porque nós não somos culpados de absolutamente nada. Mas Santo Agostinho diz assim, quando for dormir, começa a prestar atenção no que fez durante o dia e nós vamos ver que nós tivemos algumas culpas, poucas ou muitas culpas. E a gente faz aquela análise e nós vamos dizer, não faço mais isso, vou me esforçar para não fazer. No outro dia a gente vai tentar novamente, a gente vai errar, a gente vai lembrar e dizer não. Deixa eu parar aqui no meio do caminho porque eu estou me melhorando. E isso a gente vai conseguindo esse melhoramento e esse auto-perdão. Se Deus, que Ele é Pai, amoroso, nos perdoa, por que nós também não podemos nos perdoar? E dar o primeiro passo nessa caminhada, que nós sabemos que qualquer caminhada precisa do primeiro passo. E nós precisamos também dar esse primeiro passo no reconhecimento de nossos erros, para nos melhorarmos e nos perdoarmos. O segundo é o ato de perdoar quem nos ofende. Que Jesus, ele nos ensina que perdoar não é uma opção, mas é uma necessidade para a nossa paz espiritual. Jesus, ele nos traz, ele nos diz, nos ensina, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai não vos perdoará as vossas. E esse perdão de Deus, que é justo e misericordioso, ou será que esse perdão agora no nosso entendimento é de nossa consciência? De percebermos e fazermos um exercício de amor e compreensão com o outro. Porque da mesma forma que nós mantemos esse ressentimento contra aqueles que nos feriu, também nós estamos causando também um mal para nós mesmos. A partir do momento que eu fico com raiva, que eu alimento o rancor em mim, eu venho trazendo também problemas físicos e emocionais, que são as doenças psicossomáticas que a gente falou anteriormente. É como carregar um peso desnecessário que nos impede a caminhar livremente. Aí nós lembramos de Jesus crucificado, antes do último suspiro, antes de sua passagem de ida aos céus. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda não sabemos. Da mesma forma que nós temos um grau evolutivo, nossos irmãos também têm. Então nós julgamos muito o que o outro nos magoa, mas a gente esquece também que nós magoamos, que cada um dá o que é melhor de si. Para perdoar verdadeiramente nosso irmão, necessitamos
nos colocar no lugar do outro, compreender suas limitações, porque todos nós temos limitações. Lembrar sempre que nós somos espíritos em evolução, que estamos em um estágio evolutivo da mesma forma que nosso irmão está, e a gente não sabe o grau evolutivo de cada um. E devemos sempre praticar a oração pelos que nos magoam, libertando-se do rancor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, encontramos um ensino valioso, que o perdão é a maior, que o perdão deve ser sincero e não apenas de palavras. Esquecer a ofensa é a maior prova de que o perdão foi completo. Isso significa que nós devemos permanecer que nós não devemos permanecer em situação de abuso ou de injustiça, mas que nós não devemos aumentar o nosso sentimento de vingança e mágoa. Pelo contrário, nós devemos nos libertar desses sentimentos de vingança e mágoa e sempre ajudar o outro. Muitas vezes nós estamos tão irritados com o outro porque nos magoou, que nós esquecemos de Jesus. E quando alguém precisa, que nós podemos ajudar, estender a mão, aí a gente vai estender, mas lembra que o outro nos magoou. Aí diz, ele fez mal comigo, e não estende a mão. E é exatamente nesse momento que nós estamos estendendo a mão, nós devemos lembrar de Jesus. Que Jesus disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que nós não sabemos, o outro também não faz. Então nós devemos estender a mão para aquele nosso irmão, para exatamente a gente perdoar e praticar esse perdão que Jesus tanto nos tem nos ensinado. E o ato de pedir perdão, que é humildade e reconciliação, é outra forma tão difícil para todos nós. A humildade. Que Jesus, que nos deu o exemplo em toda a sua existência aqui na Terra, desde o seu nascimento até a sua morte, ele nos trouxe esse exemplo de humildade. Ele nasceu numa manjedoura, junto de animais. Ele mostrou essa humildade para todos nós. E nós não trabalhamos essa humildade em nós, ou muito de nós não conseguimos trabalhar essa humildade de dizer assim, meu irmão, eu errei, me perdoe, eu vou tentar não fazer mais. Porque a gente, como somos espíritos ainda em evolução, pode ser que a gente erre, mas a gente vai se esforçar para que não erremos mais e pedir perdão àquele irmão. Mas quando nós pensamos nisso, eu não vou me humilhar, não. Eu vou sair do meu patamar para pedir perdão a alguém, para pedir desculpa a alguém. Nada, o tempo passa. E é exatamente o orgulho que nos impede de admitir as nossas falhas. Quantas vezes elas não são reconhecidas quando erramos? Quantas vezes nós não pedimos perdão e ficamos remoendo também isso que precisamos pedir e trazemos problemas físicos e emocionais para nós também. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus nos diz, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão primeiro e depois vem apresentar a tua oferta. Isso significa que não basta a gente praticar a fé sem corrigirmos as nossas falhas com os outros. E a reconciliação é um passo essencial para a nossa paz espiritual.
e depende só de nós. Não adianta nós virmos aqui para o centro, tomarmos passe, assistir palestra, escutar, fazer o evangelho no lar, tomar água fluorificada, se a gente não se melhora, se a gente não perdoa, se a gente não pede perdão. O que adianta a gente vir, trazer nossas oferendas e a gente não praticar, se temos tantos irmãos ainda nesse caminho para nos reconciliarmos? E isso a gente está falando mais dos encarnados. E também tem os desencarnados, que nós também magoamos, que nós também não pedimos perdão a eles. E quando nós pedimos sinceramente, nós temos uma paz de espírito. Pedir perdão envolve reconhecer o erro com sinceridade, demonstrar o arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento é não fazer novamente, é se esforçar no melhoramento e estar disposto a reparar o dano sempre que possível. E o interessante, quando a gente fala isso, eu sempre lembro de uma senhora que ela era mais evoluída do que alguns de nós, porque ela praticava o perdão, perdoava, e ela tentava, e ela pedia perdão. E muitas vezes as pessoas, ela era técnica de enfermagem, e muitas vezes as pessoas olhavam ela de lado, por acharem que ela tinha um grau de esclarecimento de estudo maior, de conhecimento, de estudo, e tinha muitas pessoas que olhavam ela de lado, porque ela era uma pessoa boa. E ela era boa por natureza. E ela ajudava qualquer um que viesse. Muitas vezes a filha dizia, não ajude ela não, porque precisava de aplicar uma injeção e a pessoa não podia ir até o posto, que era longe. Não faça isso não, porque ela passa, não fala com a senhora, ela dá rabisaca, ela quando vê a senhora cheia de sacola, ela não tem nem a capacidade de perguntar se a senhora quer ajuda para levar as sacolas. E ela dizia para a filha, isso não tem problema não, o mal que ela faz para mim, ela está fazendo a ela, porque isso não vem para mim. Mas se ela precisar, eu vou lá e dou injeção. Se ela precisar, eu vou lá e faço um curativo. Porque eu não tenho mágoa de ninguém. Porque aquelas pessoas que fazem alguma coisa contra mim, não estão fazendo contra mim. Estão fazendo contra a própria pessoa. E se magoa, eu perdoo. Como eu peço perdão também, por eu poder ter feito alguma coisa que ela nem percebi que fiz. E ela sempre estendia a mão. Ela praticava verdadeiramente o que Jesus ensinava. Ou se não praticava, ela tentava praticar a todo momento da sua existência. Muitas vezes, o outro, ele pode até não aceitar o pedido de perdão imediatamente. Mas o mais importante é que nós nos esforcemos para fazer a nossa parte e não colocar sempre a responsabilidade para o outro. Muitas vezes nós dizemos, eu não vou pedir perdão não, porque eu sei que ele não vai nem querer me escutar. Mas o plantio é nosso. Nós temos de fazer a nossa parte. Se ele não aceita, com o tempo ele vai cair em si e vai se modificar. E vai aceitar aquele perdão e depois também vai pedir perdão por não ter aceito aquele perdão, por ter aumentado esse momento de raiva, de rancores. Porque muitas vezes nós
por sermos ainda espíritos perfectíveis, que estamos ainda à procura da perfeição, nós alimentamos rancores, alimentamos ódios, alimentando tanta coisa negativa. E quando nós caímos em si, aí nós, eita, realmente, isso que eu estou fazendo, eu estou magoando, eu estou sendo magoada, porque sempre é uma, como nos diz o Espiritismo, é a causa e o efeito. Se eu estou plantando, eu estou colhendo. Se eu estou me movimentando com tanto rancor, se eu estou tendo tanta raiva das pessoas, eu vou receber isso para mim. E há estudos exatamente que mostram isso, que o perdão e a saúde espiritual e física, a relação que tem o perdão, tanto o auto-perdão, como pedir perdão, como perdoar o outro, com a nossa saúde física e espiritual. Há estudos que comprovam que o perdão está diretamente ligado à nossa saúde mental e física. Guardar rancor pode gerar estresse, ansiedade e até doenças cardiovasculares. Isso já foi feito pesquisas científicas que nos traz exatamente isso. E isso a gente comprova no nosso dia a dia. Quando a gente tem uma raiva muito grande, o que acontece? A gente tem taquicardia, a gente tem tremor, a gente acaba esquecendo as coisas. Pode ter, se a gente tem pressão alta, a gente pode ter um pico hipertensivo, como a gente conheceu uma pessoa que teve tanta raiva, que teve um pico hipertensivo e teve um AVC, um derrame cerebral, por conta da raiva que teve. Então teve tanta raiva do outro e foi revertida para si. E vieram as suas doenças, e ele ficou acamado por um período e depois conseguiu se reabilitar e andar e a falar normalmente. Quantas doenças cardiovasculares, de ansiedade, muitas vezes a gente não sabe, eu estou tão ansiosa, estou taquicardia, estou me sentindo mal, mas é porque a gente está alimentando essas mágoas dentro de nós mesmos. E ao invés da gente perdoar, a gente alimenta e a gente está trazendo problemas. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele ensina que a energia do ódio e do ressentimento intoxica o nosso perispírito, causando reflexos negativos em nosso corpo físico. E isso não só é nessa encarnação. Nós muitas vezes alimentamos com tanto rancor, com tanta raiva, com tanta negatividade, que quando nós desencarnamos, o nosso perispírito já está tão intoxicado que numa outra encarnação nós trazemos também as consequências dessa nossa existência, que muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos que a próxima existência é o reflexo do que nós estamos fazendo hoje. Porque a lei de causa e efeito é a lei do retorno. Se nós nos esforçarmos nesse melhoramento, nós vamos, numa próxima encarnação, estar bem melhores. E no livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, há estudo de casos que mostram como mágoas profundas, ressentimentos e atitudes mentais negativas geram desequilíbrios perispirituais que acabam repercutindo em enfermidades na encarnação seguinte. É exatamente isso que a gente estava falando. E o interessante é que os estudos científicos que acontecem agora, André Luiz já falou há muito tempo atrás. Nesses livros, que eu não recordo o ano deles, mas eu acho que é 1958, né? 1948, ele já falava, se é meu... como é? O HD externo, que é meu marido. Quando eu quero alguma data, eu pergunto a ele.
E André Luiz, em 1948, ele já falava disso, desses rancores, dessas mágoas que nós alimentamos e que vai nos prejudicando fisicamente e espiritualmente, e que a ciência agora já está comprovando isso. Tem estudos científicos que mostram isso. E André Luiz já falava há muito tempo. E que nós ainda não tomamos a consciência, já que Jesus fala tanto, o Espiritismo fala tanto, e a gente lê tanto, e nós ainda não tomamos a consciência de que isso que nós fazemos prejudica nós mesmos. Então vamos nos perdoar, vamos nos melhorar. Quando estamos com raiva, nós atraímos irmãos na mesma sintonia. Abrimos nossa guarda para os, eu não gosto de dizer os irmãos inferiores, mas aqueles irmãozinhos que ainda não têm uma compreensão tão boa, e quando nós estamos com tanto rancor, tanta raiva, eles se aproximam da gente porque está na mesma sintonia e começa também a nos influenciar dizendo, você está certo, você tem de ficar com raiva mesmo, e a gente passando mal, e o irmãozinho dizendo, ó, você está certa. E a gente, eu estou certa, eu não vou falar com ele não. Com Flávia, quero mais nem conversa. E o irmãozinho, faz alguma coisa para prejudicar. Eu vou dizer ao presidente da casa o que foi que ele fez. Exatamente para prejudicar. E quando nós perdoamos, o que acontece? Nós entramos em sintonia com os irmãos espirituais mais evoluídos do que a gente e que também eles vão nos intuir. Deus chega a dizer, Flávio, me desculpe, me perdoe pelo que eu lhe fiz, porque o erro foi meu. Eu que interpretei muitas vezes de forma diferente a atitude de meu irmão. Muitas vezes a gente escuta uma coisa, pensa de uma forma completamente diferente, age de outra forma e que a gente escutou tudo errado. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes uma atitude... Eu estava até vendo no Instagram o rapaz, de uma atitude, de um pensamento errado. O rapaz com um buquê de rosas, esperando uma moça, tinha um muro, e ele escondido aqui assim, e viu que a moça vinha, e ela não viu. Só que veio um rapaz junto dela, botou a mão em cima dela. Quando botou, ele virou, ficou com raiva, jogou fora as rosas, bateu. E a moça estava sendo assaltada. O rapaz botou a mão, tomou o celular, pegou a bolsa e foi embora. Uma interpretação errada. E ele ficou com raiva, achando que ela já estava com outro. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós percebemos de alguma forma, principalmente nós mulheres, quando o marido chega um pouquinho mais tarde, a gente já fica pensando um monte de besteira. O que foi que houve? Chega de 5 horas, 6 horas não chegou, aconteceu alguma coisa. Estou ligando para o celular, não consigo, desligou para poder não falar. E na realidade ele vinha, descarregou o celular, o ônibus quebrou, teve de esperar outro ônibus. A gente sabe que tem ônibus que demora muito, só chegou depois. Mas a gente já começa, e quando ele chega, onde você estava? E os maridos ciumentos também, quando a mulher se arruma mais só porque gosta de se arrumar, vai para onde? Vai fazer o quê? Está desse jeito por quê? Vai encontrar com quem? E começa a fazer um julgamento errado. E começa também a ter os rancores e as brigas por conta disso. Então nós precisamos também abrir os nossos corações e as nossas mentes para esse melhoramento. E para concluirmos, já que o adiantado da hora, já está chegando a nossa hora, quando perdoamos, experimentamos uma sensação de leveza e bem-estar, pois nos conectamos com as vibrações de amor e paz, nos conectamos com os espíritos melhores.
praticar a paciência e a tolerância diante das dificuldades. Nós sempre devemos fazer isso, porque a nossa jornada do dia a dia, nós estamos num contínuo aprendizado. Evitar julgamentos precipitados, porque nós somos finos para isso, né? Para julgar. E a gente esquece que quando a gente julga e quando a gente aponta, tem 3 dedinhos para a gente. Evitar julgamentos precipitados. Cultivar gratidão, pois cada desafio nos ensina algo valioso. Quantas vezes perdemos esses aprendizados? Pedir auxílio a Deus e aos bons espíritos sempre, para fortalecer o nosso coração e estarmos em sintonia para receber as intuições e as energias salutares. O perdão não é apenas um ato isolado, mas um modo de viver. Então, que possamos viver no perdão, alinhando sempre os ensinamentos de Jesus. Ele nos convida a transformar nossas dores em aprendizados e nossos ressentimentos em amor. Que possamos seguir sempre o caminho da fé, lembrando sempre das palavras do nosso mestre, nosso modelo e guia, que nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E vocês vão me dar licença só para eu pegar uma mensagem que hoje eu achei muito interessante. O autor é desconhecido, porque ela estava... A mensagem estava, que eu achei muito bonita, mas não tinha o autor dela. Ela diz o seguinte: perdoar é libertar o coração das amarras do passado. Quando oferecemos o perdão, não apenas curamos feridas alheias, mas também lavamos a alma da dor que insistia em permanecer. Ao nos perdoarmos, acolhemos nossa humildade, reconhecemos nossos erros como oportunidades de crescimento e nos permitimos recomeçar. E ao pedirmos perdão, estendemos pontes de humildade e amor, permitindo que a luz da reconciliação brilhe mais forte que qualquer sombra de mágoa. Perdoar-se e pedir perdão são atos de coragem, mas, sobretudo, são gestos de profunda libertação e amor verdadeiro. Que Jesus nos fortaleça para vivermos o verdadeiro perdão. Muita paz a todos.